Olá, nesta videoaula vamos falar hoje sobre o gênero poesia, ou melhor dizendo, o gênero lírico. Aristóteles já tinha definido esse gênero como lírico justamente porque quando surgiu a poesia, ela surgiu para ser cantada, né, e acompanhada ao som da lira. Por isso que na Antiguidade Clássica, Aristóteles deu o nome de gênero lírico. Mas hoje nós chamamos de gênero poético, né, de gênero lírico, mas estamos mais familiarizados com o nome poesia. E hoje nós vamos ver, então, um pouquinho mais sobre como se estrutura esse gênero da poesia. E para isso, vou começar com um poema do nosso autor brasileiro, né, nosso escritor do romantismo, que se chama Minha Desgraça, Álvares de Azevedo. Minha desgraça, não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco, e meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como pedra o travesseiro. Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido, cujo sol, quem me o dera, é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz que o meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Minha desgraça, não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco, e meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. O interessante dessa poesia do Álvares de Azevedo é que a gente pode dizer que, além dela ter a função poética, né, a função emotiva, porque o eu lírico aqui, a pessoa que fala, né, na poesia, a voz que fala na poesia, melhor dizendo, está em primeira pessoa, expressando ali as suas dificuldades em ser um poeta. Então, além de ter essas duas funções, a poética e a emotiva, ela também é metalinguística. Por quê? Porque é um poema que fala sobre o próprio fazer poético, né? Ou sobre a vida de um poeta, né? Das dificuldades de um poeta com a sua profissão, que é a de escrever. Né? Mas, isso em termos de conteúdo, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da estrutura. Né? Ao contrário de um conto ou de um romance, na poesia nós vamos ter a estrutura em versos e estrofes. Verso é uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica, correspondente em geral a uma linha do poema. Então eu posso dizer que o verso é uma linha? O verso é uma linha do poema, mas se a gente for especificar um pouco melhor, ela vai ser essa linha que tem uma sucessão ali de palavras que formam sílabas com uma sonoridade, uma unidade rítmica e melódica. Lembrando que como o gênero lírico ele surge, né, dessa ideia do princípio de que a poesia era construída para ser cantada, então o ritmo é algo que vai estar sempre muito presente nos versos, nos poemas. Né? Então, se nós formos analisar o poema anterior, e depois eu vou voltar aqui a tela para vocês verem, quantos versos, ou seja, quantas linhas nós vamos ter nesse poema? Nós vamos ter 12 versos. Mas, imaginem que, por exemplo, num conto ou um determinado texto científico, né, toda vez que nós mudamos de um assunto no texto, toda vez que nós construímos uma nova ideia sobre um tema, a gente vai mudando de parágrafo. Pois bem, na poesia não é muito diferente. O conjunto de versos é o que nós vamos chamar de estrofe. A estrofe ela tem a mesma função de um parágrafo. Né? Trazer um novo sentido, né? A poesia trazer um novo conjunto de ideias, de sentidos em comuns. Né? No caso do poema do Álvares de Azevedo, nós vamos ter ali 4 estrofes, ou seja, nós teremos 4 conjuntos, formado cada conjunto por 4 versos. Como é que a gente chama uma estrofe que é formada por 4 versos, por exemplo? Nós chamamos de quadra. Uma estrofe que é formada por 3 versos, terceto. E assim
nós temos várias classificações, ok? Então, retomando, né? O verso é o que a gente pode dizer que é a linha, né? Cada linha de poesia, né? Cada linha poética que nós temos no poema, e a estrofe é esse conjunto dessas linhas, né? Um poema ele pode ser formado de apenas uma estrofe, ou de várias estrofes, ou o poema pode ser formado apenas de um verso. Isso vai muito da criatividade, da estrutura, enfim, da opção do autor. Então, retomando aqui, né? Vejam que ali, embora a palavra eco, perdido, dinheiro estejam ali numa linha a mais, mas não quer dizer, eles fazem parte são palavras que fazem parte do mesmo verso. É que não tinha ali espaço. Eu não queria diminuir muito a letra do slide. Mas então, vejam bem, minha desgraça não é ser poeta, primeiro verso, nem na terra de amor não ter um eco, segundo verso, e meu anjo de Deus, meu planeta, terceiro verso, tratar-me como trata-se um boneco. E assim, sucessivamente, né? Sucessivamente. Nós vamos ter, então, um poema escrito com 4 estrofes e cada estrofe 4 versos. Bom, além disso, nós vamos ter também, na estrutura poética, a chamada métrica. O que é a métrica? É uma medida dos versos, né? Ou seja, o número de sílabas poéticas apresentadas em cada verso. Vejam bem, sílaba poética é diferente de sílaba, normalmente, como a gente está acostumado a ver na linguagem, né? Na gramática, né? E eu já vou logo em seguida explicar o porquê que há essa diferença. Mas antes de mais nada, vamos observar ali, ó. Eu tenho 2 versos na coluna da direita, 2 versos do poema anterior, que nós lemos, é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. E logo abaixo tem um outro poema que se chama A Vida, de Mário Quintana. Só de olhar para um e outro poema, eu já posso observar que os versos têm uma dimensão de comprimento na linha diferente. Enquanto que os versos do poema do Álvares de Azevedo, do poema anterior, ele mantém mais ou menos ali, pelo que a gente percebe, ó, o mesmo número de sílabas. Já o de Mário Quintana é menos regular, né? Ó, vejam que a primeira estrofe, quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê terminou o ano, quando se vê passaram-se 50 anos. Esses versos são mais curtos do que os versos que vêm na segunda estrofe. Isso é o que nós chamamos de métrica, ou seja, a quantidade de sílabas poéticas que os versos vão possuir dentro de um poema. E aí, quando a gente vai fazer a contagem dessas sílabas, a gente diz que vai fazer uma escansão. Escansão é contar o número de sílabas. E como eu tinha dito agora há pouco, essa contagem ela vai ser um pouquinho diferente da contagem normal que a gente faz, né? Se a gente for considerar um exercício gramatical. Por quê? Porque sempre que nós temos o final de uma palavra que tem uma vogal, o início da outra palavra também com uma vogal, que a gente chama de vogais átonas, ou seja, que não tem um som tão forte, essas vogais elas vão se agrupar em uma só sílaba. Já vou mostrar aqui no próximo slide. E a contagem das sílabas sempre vai se dar até a última sílaba tônica. Ou seja, vamos fazer a escansão desse poema aqui, de parte dele. Minha desgraça, ó cândida donzela. Vejam bem, o desgraça é uma palavra que termina com A, e o ó, que vem a seguir, é uma palavra que termina, que é uma palavra formada, desculpa, por um artigo. Vejam que ele ficou na mesma sílaba. Minha desgraça, ó cândida donzela. Ou seja, a gente vai unir a última vogal com a da sílaba posterior. A mesma coisa ali no segundo. Ó. O que faz que o meu peito assim blasfema. Vejam que parece até que eu forço um pouquinho, mas na verdade, se eu for ler rapidamente o verso, eu vou perceber direitinho que as vogais acabam no som se juntando. O que faz que o meu peito
né? Então, o que faz que o meu peito assim blasfema. Então, sempre que nós tivermos caso das vogais ali, né? Retomando, a última palavra, a palavra anterior termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal, essas vogais se unirão e formarão apenas uma sílaba poética. Então, veja que é diferente do que nós estamos acostumados a fazer numa separação silábica. Também nós temos ali, por exemplo, em donzela, qual é a última sílaba tônica? É o Zé. Donzé, lá. Eu não vou contar, portanto, o lá. Eu vou contar as sílabas somente até o Zé. Então, minha desgraça, ó, cândida donzé. A minha contagem ela vai ser até aí só. Até a última sílaba tônica. Neste caso aqui, nós vamos ter 10 sílabas tônicas. No verso seguinte, a mesma coisa. Blasfema, blasfema. A última sílaba tônica é o fê. Eu só vou contar até ali. Então, o que faz que o meu peito assim blasfe. Eu conto somente até aí. Neste caso aqui, dessa poesia, nós vamos ter também, neste verso, o número de 10 sílabas. E se vocês forem fazer a escansão de todo o poema, vocês vão perceber que todo ele, cada verso possui 10 sílabas poéticas. É o que nós chamamos de versos decassílabos e que vocês verão muito bem na literatura classicista, né? Do classicismo, melhor dizendo, né? Na literatura de Camões, a gente vai observar uma tendência a que os versos sejam sempre com o mesmo número de sílabas. Então, isso é uma métrica que vai nos dar um ritmo, que vai nos dar uma cadência de sons específico para a poesia. E quanto ao ritmo, voltando lá à ideia, né, da poesia como surgiu para ser cantada, essa poesia do Álvares de Azevedo, ela também vai ter um ritmo próprio em cada verso. Isso não quer dizer que todo poema vai seguir o mesmo ritmo. Não, não é isso. Cada poema tem o seu ritmo. Neste caso aqui, se eu for ver as sílabas mais fortes, eu vou ter o quê? Minha desgraça, ó cândida donzela. Né? Essas sílabas que estão em verde, destacadas em verde, elas são mais fortes. Onde é que elas estão posicionadas? Na quarta sílaba, na sexta e na nona sílaba. E se vocês forem analisar todo o poema, vai acontecer a mesma coisa. Todas elas vão estar assim pontuadas, né, no verso. Não quer dizer, né, pessoal, que toda poesia vai ter um ritmo tão certo, tão cadente como esse. Tá? E aí, nós temos também as rimas, que a rima é um recurso musical baseado numa semelhança de sons das palavras. Esses sons podem ser no final, que a gente chama de rima externa, ou no interior do próprio verso, que é o caso da rima interna. Eu vou passar para vocês um pouquinho sobre essa questão das rimas, lembrando que nem todo poema, para ele ser poema, ele tem que rimar, né? A gente tem que desconsiderar esse conceito de que poesia é feita de rimas. Não, isso vai da opção estilística de cada autor, de cada poeta. Mas eu vou trazer aqui para vocês os exemplos de algumas rimas que podem ser construídas. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco. Poeta rima com eco? Não. Poeta vai rimar, vai ter uma rima semelhante com a palavra que vem ali no terceiro verso, planeta. Então, minha desgraça não é ser poeta e meu anjo de Deus, o meu planeta. A palavra eco do segundo verso já vai rimar com boneco do último verso. Tratar-me como trata-se um boneco. Né? Então, o que acontece ali? Eu tenho dois tipos de rimas nesses 4 versos: o eta e o eco. No caso deste trecho aqui, nós chamamos de rimas alternadas. Por quê? O primeiro verso vai rimar com
o terceiro e o segundo com o quarto, ou seja, alterna. Por isso eu coloquei A, B, A, B. A, eu classifico a rima, a primeira rima poeta e planeta, e o B, eu classifico a segunda rima, que seria eco com boneco. Mas nós também podemos ter um outro modelo, que são as intercaladas. Manuel, tens razão, venho tarde, desculpa. Mas não foi Anto, não fui eu quem teve a culpa. Foi Coimbra, foi esta paisagem triste, triste, a cuja influência minha alma não resiste. Olhem a diferença agora. Desculpa vai rimar com culpa no segundo verso. Então eu coloco A para esse tipo de rima, culpa, e vou colocar B para o segundo tipo de rima, que é triste. Triste é resiste. Então, dessa vez, ela não vai estar alternada, ela vai estar intercalada, ou seja, A, B, B. E nós vamos ter mais um exemplo também, no caso, soneto de Vinícius de Moraes, em que nós vamos ter as rimas emparelhadas. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, e que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Neste caso agora, o enho, que rima no primeiro verso com o último, ele não está próximo, né? Eles estão bem distantes. Enquanto que esquivanças e esperanças estão ali, um verso após o outro. Essas são as chamadas rimas emparelhadas, em que eu vou ter A, B, B, A. E por último, as rimas misturadas. No caso, os poemas que nem sempre vão seguir um padrão específico de rimas. Ele pode ter uma rima no primeiro, no quarto, no quinto, no último verso. Ele pode até mesmo, né, apresentar pouquíssimas rimas. É o caso deste poema, do Castro Alves. Navios ali vai rimar com rios, searas com claras, mas não existe um padrão específico de construção de rimas. Então, para finalizar, vou declamar aqui um poema de Mário Quintana, que é um escritor do sul do país, que eu gosto muito, em que ele diz: na convivência, o tempo não importa. Se for um minuto, uma hora, uma vida, o que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida. Espero que a videoaula tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura poética. Nós estaremos vendo melhor essa estrutura a partir das atividades, né? Mas lembrando que a função maior da poesia é nos trazer uma sensação, nos trazer uma sensibilidade, nos trazer algo que nos desperte para a emoção. A estrutura, ela é importante conhecer, mas o mais importante é a gente conseguir penetrar na alma do escritor e sentir uma emoção cada vez que nós lemos um poema. E não esqueçam de curtir, né, pessoal? Se inscrevam lá na minha página, Profili, lá no YouTube, para assistir todos os vídeos, para rever todos os vídeos ou as videoaulas que eu estou postando. Ok? Um abraço, até a próxima.